do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, estando João Batista no cárcere e ouvindo falar das obras de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos para dizer-lhe: Tu és aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondendo disse-lhes: Ide e contai a João o que estáis a ouvir e a ver. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz aquele para quem eu não for ocasião de escândalo. Tendo eles partido, começou Jesus a falar de João às multidões. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelos ventos? Então, o que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes então ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, ainda mais que um profeta, porque este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu anjo adiante de ti para preparar o meu caminho. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Meus caros, eu gostaria de, aproveitando esta figura de João Batista, que é o protagonista neste domingo do Advento, neste segundo domingo, eu gostaria de lembrar um detalhe do qual depende a nossa salvação. Que é recordar algumas coisas importantes e depois tomar uma providência urgente. Se os senhores observam o que está acontecendo neste momento, Deus, com seu infinito poder, sustenta toda a criação, o universo inteiro, com a mesma força e com o mesmo poder que Ele usou para tirar do nada o universo. O poder que criou, o poder de Deus, que criou o universo, é o mesmo que sustenta o universo na existência. E ninguém se dá conta disso. Deus age sem ferir o silêncio eterno no qual Ele vive. Toda a Escritura Sagrada, toda ela, foi ouvida por homens, palavra de Deus, agora consignada nas Escrituras Sagradas, foi ouvida a primeira vez por homens que se retiraram no silêncio do deserto.
do silêncio saiu a palavra de Deus. Tudo que está escrito. E vocês ouviram o apóstolo dizer, tudo que está escrito para o nosso ensinamento. Porém, tudo que foi escrito depois foi antes auscultado no silêncio e na solidão, que são realidades, infelizmente, cada vez mais distantes para nós, que tivemos a graça de viver na geração de todas a mais ruidosa e barulhenta. O mundo está doente do ruído, do barulho. E por isso nos tornamos loquazes, falamos de modo desnecessário e por isso nos tornamos curiosos, ouvimos também sem necessidade. Todas as vezes, e é raro acontecer, que alguém se vê obrigado ao silêncio, ao exterior, para chegar ao interior, logo se incomoda e se desconforta. O silêncio nos perturba. Não obstante seja o ambiente próprio onde Deus vive e age, para nós o silêncio tem um gosto de martírio. Queremos fugir dele o mais rápido possível. E, no entanto, vocês sabem, o que Deus tinha para falar e tem para falar, só pode ser ouvido, auscultado, por almas que criaram o gosto pelo recolhimento e pelo silêncio. Quanto a isso, nosso Senhor Jesus Cristo já nos orientou no Evangelho, dizendo, quando orardes, entrai no vosso quarto, fechai a porta atrás de vós, e orai ao vosso Pai, que vê o segredo, e o vosso Pai, que vê o segredo, vos dará a recompensa da vossa oração. O barulho, o excesso dele, adoeceu até a oração pública da igreja, a liturgia. Há missas e liturgias onde se consegue tudo, menos rezar, menos ouvir Deus, menos falar com Ele. Esse homem de fogo, o único que Jesus Cristo elogia, dizendo que é o maior nascido dentre das mulheres, João, veio do deserto. Havia muitas escolas rabínicas, bíblicas, no tempo de Jesus, funcionando em algumas partes do mundo, em Jerusalém, em Antioquia. Eram disputadas estas escolas para o estudo das Sagradas Escrituras. Mas, quando Deus chamou o maior dos profetas, que faria a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, não o mandou para uma escola bíblica,
o mandou para o deserto. Porque é verdade, uma parte da ciência divina nós aprendemos dos mestres e aprendemos nos livros. Mas a ciência da intimidade divina, Deus a reservou para si. É Ele quem dá a instrução dessa ciência e a dá somente aquelas almas que pararam de vazar pelos sentidos. Sobretudo pela audição e pela fala. E assim, sem grande cultura e sem grande formação teológica, muitas almas, e eu conheci algumas, foram elevadas à alta ciência, à intimidade divina, porque redescobriram o mundo de Deus, o mundo habitado por Deus, que é o do silêncio e o do recolhimento dos sentidos. Eu estou aqui com o celular na mão, que está me ajudando a fazer esta pregação, este sermão. Mas aqui está uma espécie de droga que estimula o vício da curiosidade. O que é a curiosidade? Esse apetite de querer saber o que não tem importância, o quê? O curioso é um doente do espírito, que procura com avidez saber o que não lhe diz respeito e aquilo que, ao fim e ao cabo, não tem nenhuma utilidade para a vida dele. Portanto, quanto mais curioso, mais imperfeito é e pior fica. O curioso, diz Santo Agostinho, quer saber o que não lhe importa. Porém, o homem prudente não se ocupa mais do que com aquilo que lhe diz respeito e com os seus afazeres. Uma vez que a curiosidade é a mãe dos fofoqueiros e das fofoqueiras. Por isso, alguns querem saber o que é inútil e mal. E sabendo o que é inútil e mal, ignoram, são ignorantes daquilo que é útil e bom. Há um episódio pitoresco na vida do filósofo grego Tales de Mileto. Olhando o céu, olhando os astros, caiu num buraco. Então, os que ficaram sabendo do acidente ridicularizaram Tales de Mileto, dizendo-lhe: você mereceu esta queda. Porque, pretendendo conhecer o céu, ignorou o que tinha debaixo dos pés. Querendo saber o que há no céu, não prestou atenção no que havia debaixo dos próprios pés. E a fila
dos imitadores de Tales não tem fim. Talvez nós aqui tenhamos tirado uma senha e entrado na fila, né? Vai saber. A imitação de Cristo pergunta: de que te serve muitíssima aplicação em esquadrinhar as coisas obscuras e desconhecidas, posto que Deus não vai nos pedir contas delas? Deus não vai pedir para mim se eu sabia de que jeito meu vizinho conseguiu comprar um carro importado. Eu não vou prestar contas a Deus desse tipo de assunto. Pelo amor de Deus. Posto que não seremos condenados no juízo de Deus por não haver tomado conhecimento delas, é muita loucura descuidar das coisas úteis e necessárias e nos dedicar às coisas inúteis e vãs. E é o que nós viemos pedir nesta missa, uma vez que João Batista, que foi encarregado por Deus de identificar o Cristo chegado e mostrá-lo ao povo da antiga aliança, veio do deserto. Deus o forjou e o formou na solidão, no éramo, nas areias do deserto. Isso deveria ser um desafio para nós. Como não temos desertos aqui à disposição, desertos físicos, e sabendo da urgente necessidade de ouvir Deus, de ouvir o Senhor, deveríamos, portanto, levar desta missa a tarefa urgente de criar todos os dias algo que reproduza o ambiente do deserto, da solidão e do recolhimento. Nem que seja para durar 15 minutos, 20 minutos por dia, um deserto diário de 20 minutos. É o que precisamos, meus queridos irmãos. Uma vez que Deus faz todas as suas obras sem violar o silêncio. A esse respeito, diz o grande São João da Cruz, no eterno silêncio, Deus pronunciou a sua palavra, o seu verbo, sua única palavra e definitiva. E depois do verbo, não tem mais nada para dizer. No verbo, no Filho, disse tudo. E onde estava Deus quando pronunciou a sua palavra mais importante, o Verbo, o seu Filho? No silêncio.
De modo que os que quiserem a instrução divina, os que quiserem conhecer a palavra de Deus bebida na fonte, devem se dirigir para lá. Neste mundo misterioso, onde a atmosfera não é outra a não ser a do silêncio. E assim como plantas raras e especiais dependem de solos especiais, as sementes da graça de Deus só germinam no fértil solo do recolhimento, do silêncio e da oração. É a graça que pedimos ao Senhor agora, meus queridos. E é sem sombra de dúvida a mais necessária. Se quisermos ser contados entre este grupo seleto de almas que Deus pode instruir diretamente, sem mediações, diretamente, porque se dispõe a ouvi-lo, a receber suas luzes. Porque se dispõe às suas inspirações. Eu sei que praticamente todos os que estamos aqui levamos vidas corridas e agitadas, sem sombra de dúvida. Mas você sabe que, os senhores e as senhoras sabem, que quando escolhemos uma prioridade, portanto, quando queremos alguma coisa, arrumamos tempo para a coisa querida. Damos um jeito, sim. Damos um jeito. Então procuremos, agora nesta segunda semana do Advento, nos organizar de tal modo que quem tiver a sorte de nos encontrar possa dizer a nosso respeito o que Jesus disse a respeito do grande profeta João Batista. Ele veio, ela veio do deserto. Do deserto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.